Oi. Oi, Sabrina. Gabriel, foi Sabrina, muito engraçado, porque travou tudo. Aí a minha live fechou pra mim, né? Aí falei, o Instagram me tirou. Aí eu tentava voltar, só que eu ainda aparecia eu antiga na tela, mas eu comentava ao vivo. a mesma coisa aconteceu comigo aqui, porque eu tentei trocar o celular, enfim, o celular que a gente estava usando, que agora a gente voltou a usar, cismou de atualizar. Enfim, me pegou no Caraca. meio. Peço desculpas para você, a todos que estão, a todos e a todas que estão nos acompanhando aí. Vamos voltar. Eu estava lendo aqui para você um Eu poema peguei do, só o do, comecinho. um poema do Carlos Drummond de Andrade. Vou pedir para as pessoas paciência que eu vou voltar a ler do começo para a gente poder formular a pergunta. Chama-se Eu Etiqueta. Então ele fala assim: em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por esse provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata, e cinto, escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidências, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que moda seja negar minha identidade. Trocá-lo por mim, assabarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu que antes me era e me sabia, tão diversos de outros, tão de mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário com outros seres diversos e conscientes, de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional, em qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisso me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou anúncio contratado. Eu que mimosamente pago para anunciar, para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo essa etiqueta, global no corpo que desiste, de ser veste e sandália de uma essência. Tão viva, independente, que modo ou suborno algum a compromete. Está acabando? Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, em cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mar artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. É o Eu Etiqueta do Carlos Drummond de Andrade. Eu tive um professor que dizia assim, citando o Hegel, e falava que a forma mercadoria é o universal concreto, que significa que as mercadorias estão mediando todas as relações sociais, né? Eu queria que você me contasse um pouco da contradição de ser militante marxista e youtuber. Então, é uma dessas coisas, né? Uma das coisas centrais que a gente tem que explicar quando vem aquela pessoa clássica na caixa de comentários, você fala assim: você é socialista, mas você está aqui colocando o seu vídeo numa plataforma capitalista. Pois é, meu bem. Até a comida que chega, que eu tenho que comprar no supermercado, até a roupa que eu estou vestindo. O capitalismo ele atravessa. Inclusive, quando a gente participa de economia solidária, em algum momento da economia solidária, a gente também atravessou relações muito mais mercadológicas, porque a economia solidária ela ainda é um sistema de trocas dentro do capitalismo. Uhum. Então, as pessoas às vezes acham que, né, tô aqui numa bolha. Não, passou, nem que seja a embalagem que está sendo utilizada ali. Então, há vários elementos. E uma das coisas que a gente tem que apontar, e eu sempre gosto de brincar com isso assim, se tem uma coisa que o marxista gosta, é de olhar para a contradição. Porque né, a dialética é o princípio da contradição. A gente está vendo esse conflito contínuo de coisas que se transformam, mas aquilo do que se tornou ainda carrega um pouquinho do que era antes. Essa é a mágica do movimento dialético, né? E aí, eu sempre penso assim, eu me sinto muito aprisionada dentro do YouTube. Por exemplo, o vídeo que vai sair mais tarde, depois da nossa live hoje, é um vídeo que eu gostaria de ter dito algumas coisas a mais do que eu falei.
Mas para eu entrar nesses temas, o YouTube ia mudar a classificação do meu vídeo, porque eu queria falar coisas um pouco mais explícitas sobre a questão do aborto. E o YouTube vai falar, não, daí não é tão bom, porque aí este vídeo pode ser um vídeo que vai ser menos, menos favorecido pelos nossos anunciantes. Então, não é um vídeo que vai ser muito bom para o YouTube, porque o YouTube quer vídeos cheios de anúncio. Esses são os vídeos que o YouTube gosta mais, porque quer ganhar mais dinheiro. Então, tem sempre essa contradição ambulante ali. O que eu tento pensar é o quê? Quando que eu estou negociando com a contradição? Para que um dia essa contradição deixe de existir e quando eu me entrego a ela. Então, se você está ali no YouTube e aí você se entrega para o YouTube e começa a fazer conteúdo só sensacionalista, conteúdo com essa pegada muito de vou surfar no algoritmo, eu vou falar o que dá like mesmo, e aí você se transforma no produto do YouTube, aí você tem um grande problema na sua mão. Já eu gosto de crer que a maioria de nós que está ali como youtuber marxista entende que estamos vendendo o nosso trabalho, porque é isso, eu sou uma trabalhadora autônoma hoje, registrada dessa forma na produção de vídeos, é como eu pago as minhas contas, majoritariamente através de financiamento coletivo. E eu faço isso justamente para eu não ter que me meter. Por exemplo, se eu faço uma coisa e o algoritmo não entrega, e aí, nossa, não vou ter monetização a partir disso, eu não vou deixar de fazer por conta da questão da monetização. Pode monetizar menos, mas eu ganho através do financiamento coletivo, que são os meus seguidores. Então, a gente vai pensando outras formas de contornar nesse processo, mas entendendo que o objetivo ainda tem que ser compreender que o YouTube é da Google e a Google, como uma empresa burguesa, é a nossa inimiga, não a tecnologia em si. E é onde a gente vai ter um bate-boca com uma ala da esquerda marxista que muitas vezes entende a tecnologia como o problema. E não, eu não veria, eu acredito que algumas tecnologias são problemas. Por exemplo, bomba nuclear, para mim isso é um problema. Há certas tecnologias que são... quando a gente olha para a semente, a Terminator da Monsanto, essa semente é uma tecnologia que é um problema. Existem algumas que são problemas mesmo, mas no geral, a maioria das tecnologias que existem, elas são ferramentas. Como elas vão ser utilizadas, e aí isso tem a ver com o sistema que está no lugar. Então, tá ali, batalhando, nadando completamente contra a corrente do YouTube, eu vejo que a corrente é a contradição que eu estou enfrentando e eu tenho que ser sábia, eu tenho que pensar com muito cuidado para eu não me entregar, para eu não começar a nadar a favor da corrente. E isso, Gabriel, é uma dor de cabeça. Constantemente, essa troca que a gente tem com a audiência, vocês estão comentando aqui, as pessoas no geral, é muito importante. Eu falo assim com a audiência bem intencionada, que quer caminhar na mesma direção que eu estou caminhando e não a galera que quer destruir, né? Mas é muito importante para a gente saber, para a gente fincar o pé no chão e não se entregar para esse processo, porque eu sei exatamente o que eu poderia fazer para fazer o Tese 11 chegar a 1 milhão de inscritos. Bem rapidamente, mas eu não quero fazer isso. Então, eu vou no meu crescimento orgânico, que é mais devagarzinho, mas eu sei que ele dá um resultado muito mais perene, porque eu não quero só viralizar. Eu acho que viralizar é fácil. É fácil. Não viralizar e conseguir construir um relacionamento político duradouro e de bastante confiança com a audiência, isso é muito mais difícil, é essa tarefa em que eu tô enfiada, né? E você, enfim, eu vejo que você posta muito, você produz muito, né? Você trabalha muito. Você continua dando aula? Não, eu dava aula na UNB como professora substituta. E aí tem uma coisa curiosa que eu vou até mencionar aqui, porque muita gente não sabe. O contrato de professor substituta é de 1 a 2 anos, geralmente. E aí depois, se você for substituta numa instituição federal, você tem que esperar 2 anos para poder prestar outro concurso para substituta em qualquer instituição. Senão você tem que entrar na justiça para conseguir o direito. Então, é uma lei do começo da década de 90 que é para evitar que você vire professor substituto de carreira, que faz todo sentido, desde que você tenha vagas para permanente. Claro, claro. Que não é o caso. E, ultimamente, eu não tenho focado. Eu estou fazendo um pós-doutorado, atualmente, vinculado à Universidade de Brasília e com a Fundação Rosa Luxemburgo na Alemanha. Inclusive, eu vou para a Alemanha ano que vem passar um período lá no meu estágio de pesquisa. Então, eu estou mais focada nessa parte mesmo. Mas eu sinto falta. Tem uma coisa sobre a sala de aula dentro da universidade
que é diferente de, às vezes, eu dar um curso sobre ecologia marxista ou de estar na internet. O ambiente eu não conseguiria dar aula, eu acredito, num espaço que não tem uma lousa no fundo. Tem algo sobre lá estar espirrando com giz, assim, no processo com os alunos. E você saber que tem pessoal que gosta de sentar mais na frente, pessoal que gosta mais no fundão, mas isso não significa exatamente como é que eles vão interagir com você. Então tem algo super, super mágico sobre a sala de aula. Então, eu pretendo voltar em algum momento, mas, Gabriel, eu não tenho certeza se eu vou seguir esta carreira da cátedra mesmo, acadêmica. Eu acho que sempre vou ter um pezinho na academia como pesquisadora, mas eu não sei se eu me vejo mais como uma professora concursada, pelo menos não nos próximos anos. Eu me distanciei muito porque, até na pesquisa, no YouTube, isso que você falou, eu trabalho muito mais que saudável. Estou tendo que fazer adaptações por razões médicas no momento. Mas no YouTube eu acabo tendo que ter um pezinho em várias aulas de pesquisa ao mesmo tempo, e eu acho que eu aprendo também com esse processo, de não ficar tão especializada quanto é a tendência. Às vezes na academia a gente escolhe um negócio e só estuda aquilo ali. E o YouTube me desafia muito. Eu gosto desse desafio que a audiência me proporciona quando fala, Sabrina, mas faz um vídeo sobre tal coisa. Gente, mas eu vou ter que estudar 60 horas, no mínimo. E aí eu avalio, isso aqui eu acho que vale a pena. 60 horas, vai demorar, mas eu vou investir essas 60 horas. Então, esse desafio, ele é gostoso também. Tem o seu trabalho, tem o do Jones, mas eu fico acompanhando nas redes, na medida do possível, em outros locais também, a discussão a respeito do retrocesso, digamos assim, né, da esquerda. Eu queria saber se você acha que com esse avanço, essa avalanche do reacionarismo, e principalmente trabalhando com essa noção da pós-verdade, com essa produção, uma máquina, né, uma indústria de fake news, o marxismo corre o risco de, mais uma vez, ficar confinado ao ambiente acadêmico. Com certeza, porque eu acredito que existem marxistas academicistas, sim. Aqueles que querem que fique ali, porque é a ciência imortal do proletariado, mas para a gente falar para o proletariado o que fazer. Então, existem aqueles que pensam aquilo ali, mas existe também essa questão da dificuldade que o marxismo ainda encontra de navegar a comunicação hoje. Porque a gente pode voltar às leituras do século XX e ver o jornal, olhar para o Lordino Novo, com Gramsci, olhar para o Právida, olhar para os jornais, e a gente sabe fazer jornal muito bem. O jornal de análise, isso a gente sabe fazer muito bem, mas essa questão da comunicação hoje ainda é um desafio e é muito fácil identificar algumas resistências. Eu e o Jones, a gente conversa muito, né? Assim, como amigo mesmo, sobre, às vezes, quando alguém quer nos ofender, nos chama de youtuber. Que eu fico pensando, por quê? Qual é a diferença? Porque tem várias pessoas no YouTube, tem professores fenomenais dando aula de cursinho no YouTube. Então tem de tudo ali no YouTube. Então, assim, youtuber não é uma ofensa. É complicado, me revela muito mais sobre a pessoa que está usando como ofensa, porque está deixando de ver um espaço de disputa. E aí, nesse momento, nisso que você falou, nessa conjuntura, em que a direita explora as aulas de comunicação também, a gente tem que explorar também, mas ter a nossa própria cara. Fazer comunicação responsável. Saber que a gente pode usar humor, a gente pode fazer um conteúdo mais pílula, um conteúdo de intervenção rápida, a gente pode fazer um conteúdo mais de formação política, mais pesada, que fala, gente, leiam um livro tal, essas são as referências, não esqueçam de conferir, que é um conteúdo mais parecido com o que o Jones faz, que eu faço, vários dos nossos amigos fazem também. Mas tem espaço para tudo quanto é tipo de comunicação, desde que seja feita de forma responsável, que é diferente do que a direita faz, que é conteúdo de desinformar. Então, quando a gente está formando, eles querem tirar a formação das pessoas, eles querem despolitizar. Então, entra um pouco nessa discussão que a gente acabou de falar sobre a questão da tecnologia. Então, navegar a comunicação vai ser muito importante, porque a gente tem que oferecer esse contraponto. Então, se eles estão usando o WhatsApp muito bem, a gente tem o desafio de usar o WhatsApp muito bem, mas sem ter aquele 1000 celulares ligados só com os robozinhos. Porque a gente precisa do cara a cara. A esquerda ganha no cara a cara. É assim que a gente recobra a confiança. Então, a parte orgânica, que é o que vai trazer mais militância, crescer os partidos, crescer as organizações, isso exige o cara a cara. E aí, por isso que não pode ficar só falando que a comunicação vai resolver. Eu não gosto quando eu ouço que assim, a esquerda precisa aprender a se comunicar.
É por isso que a esquerda perde. Eu acho que a esquerda tem perdido por várias coisas, inclusive pelo mérito da direita, que tem se fortalecido. Não é uma questão de assim, a esquerda abriu mão, a direita ganhou. A direita está fazendo a disputa. E não dá para resumir isso só a questão da comunicação. Eu acho que a comunicação vai nos ajudar muito, principalmente a chegar em lugares em que a gente não estava chegando antes e a rebater o que tem sido falado, rebater o anti-esquerdismo, mas eu não acredito que só isso vai resolver. Não é um youtuber que vai fazer a revolução. São as pessoas unidas, construindo na sua vontade coletiva realmente, entendendo os desafios e se doando um pouco. E se cada pessoa se doar um pouquinho, menos pessoas vão ter que se doar inteiramente e acabar adoecendo do processo, que é algo que me preocupa muito. Militante quebrando. A gente vê militante quebrando o tempo inteiro e não é assim que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Na verdade, a gente vai estar promovendo uma perspectiva doentia que o próprio capitalismo faz com as pessoas, né? Tem um autor que eu gosto muito e parte da esquerda torce o nariz, porque fala que ele é um imobilista, que é o Adorno. Né? O Adorno, salvo engano, ele morre em 1969, mas tem uma entrevista dele para um jornal alemão, talvez seja o Der Spiegel, eu acho, em que o cara pergunta para ele, bom, mas já que o senhor fala tanto bom, que agora todas as perspectivas, né, acabaram, enfim, o que a gente pode fazer? Aí ele fala, não sei, pensar de novo. Aí o cara fala, mas e depois? Pensar além. Mas e depois? Voltar a pensar. Eu estou te perguntando isso porque tem um texto do Zizek também que ele fala assim, que em função da 11ª tese de Feuerbach, do Marx, né, que é o tese 11, ele diz assim, talvez seja o caso de que, como a gente pensou durante muito tempo que o mundo deveria ser transformado, a gente deveria transformar, agora talvez seja o caso de recuar e interpretar o mundo. Então eu juntei esses dois autores para fazer uma provocação sadia com você de dizer assim, estamos na hora da transformação ou está no momento agora que a gente vem sofrendo aí, apanhando muito, não só nas redes, mas na academia também, enfim, o reacionarismo, não é nem o conservadorismo, já falaremos dele, o reacionarismo saiu do armário, esse é o momento da gente refletir e repensar as nossas ações e as nossas estratégias, tática e estratégia, né? Eu acredito que é absolutamente esse momento, mas não único. Eu não consigo enxergar como dois momentos separados. Uhum. Justamente ser dois momentos separados é o que atrapalha o processo. Então, assim, só prática. Então vamos fazer uma greve. Aí não vira greve coisa nenhuma e a gente passa vergonha nacional. Então, é complicado isso. Ou só pensar. Porque aí a gente vai entrando num problema de uma crítica meio que morta. Porque ela fica, às vezes, muito olhando o passado e esquece que a gente está construindo o presente ao mesmo tempo. Então, não é uma questão de, vou me distanciar e vou olhar e vou pensar e pensar de novo e pensar além. Eu tenho que pensar além ao mesmo tempo que eu estou transformando. Essa é a dificuldade da dialética. Então, a tese 11, ela é... Nessas teses sobre Feuerbach, o Marx fala na tese 3 sobre prática revolucionária. Que quando a gente recoloca, né, reinsere essa tradução, essa terminologia na discussão marxista, ela vira praxis. E é um termo que é é um pouco complicado, porque eu já vi várias vezes praxis sendo usado para significar prática. Inclusive, eu acho que o Adorno faz isso em alguns momentos. E aí, eu gosto de separar, porque praxis, para mim, é essa unidade dialética. Eu preciso repensar novamente, eu preciso pensar além enquanto eu construo. Até porque, durante o momento de pensar, eu me transformo. Eu atuo diferente, eu falo diferente, eu mudo a direção. Então, a teoria, ela não é simplesmente ditar, você vai para cá, você vai para lá, e é isso que aconteceu. Não é numa forma assim, que você tem um julgamento formal e depois vem a parte em que você vai realmente ali, pegou o julgamento, essa é a condenação, e agora a condenação vai acontecer. Você não tem essa separação no movimento dialético da história. Então, eu não tenho esse privilégio de parar e falar, agora eu vou julgar a história. Ou a história vai julgar a si mesma, né? Como se diz, às vezes, muitas vezes, personalizando a história. É um momento de a gente se autotransforma. E aí eu gosto muito porque o Karel Koschek é um autor que falava muito disso em Dialética do Concreto, que é um texto, é um livro fenomenal, muito pouco conhecido, muito pouco difundido. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre Dialética do Concreto, porque eu gosto muito, acabei de ficar inspirada nisso aí. E na Dialética do Concreto a gente vê muito sobre essa questão de que as coisas são realmente simultâneas.
E esse é o parte do desafio que a gente encontra, porque a gente nunca tem aquele privilégio de falar assim, vou respirar agora e vou olhar o que está acontecendo de errado e vou reavaliar. Não vai funcionar, porque enquanto a gente está fazendo isso, os nossos inimigos já deram 10 passos à frente. E é isso que a gente tem que manter na nossa estratégia. Por isso que a tática e a estratégia elas não podem ser coisas separadas. Você mencionou ambas. E é isso. A tática, por si só, faz a gente andar em círculos. Porque você perde o horizonte. Completamente. E a estratégia, por si só, faz a gente ficar admirando uma paisagem em vão. Porque você não sabe como chegar até ela. Então, nós precisamos realmente desse desafio. E a única forma da gente fazer isso é algo que o Gramsci trabalhava como uma unidade das consciências. A gente aprende na prática, a gente aprende na teoria, mas enquanto a gente tratar como coisas completamente separadas, a gente não vai conseguir construir vontade coletiva, que é um dos conceitos gramscianos que eu mais gosto. Porque a vontade coletiva, ele fala, é o que opera a história. É o que realmente vai fazer que a gente tome posse da história para construir o futuro. E isso ocorre no presente, não dá só para ficar olhando no passado. E eu gosto muito eu li bem menos Adorno na minha trajetória. Na escola de Frankfurt, eu tive um contato muito maior com Marcuse. Que é um contato que eu tenho até hoje. E o Zizek tem essa pegada hegeliana, que eu acho que é um pouco da diferença que a gente tem de leitura, vem a partir disso, né? Inclusive, estava tentando lembrar, quando ele fala que ele é comunista, mas eu sou um tipo de comunista, um tipo de coisa, né? O comunista meio hegeliano, mas eu acredito que a gente tem absolutamente bastante a aprender com todos esses autores e eu tenho uma certa dificuldade quando a esquerda fala assim, não pode ler fulano. Eu acho isso meio problemático. Era isso que eu ia te perguntar. Eu sei que a gente está chegando ao fim aqui, a gente caiu, peço desculpas a todos e a todas que estavam nos acompanhando, e aí eu perdi alguns minutos com você, nós acordamos de fazer isso 1 hora, mas eu não posso perder a gente pode outra oportunidade. Né, recuperar um pouquinho esse tempinho que a gente perdeu, não tem problema não. Ah, que bom, que bom. Então, vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, assim, qual é a relação entre o ecossocialismo e o veganismo? Ainda é muito frágil. Ainda é uma relação muito frágil. Eu sou ecossocialista há muito mais tempo do que eu sou vegana. Eu acredito que parte disso é porque no debate eu encontrava o debate de libertação animal, no máximo uma coisa ou outra sobre 2 eixos. Um sobre como a pecuária em si é uma das grandes, né, contribui com muita força para a mudança climática. Então tem um debate sobre, tá vendo, é um problema de produção e de consumo também. Porque não adianta de fazer, vamos eliminar a produção, aí você vai ter protestos massivos nas ruas pedindo carne. A gente tem que falar de consumo também por conta disso, porque a gente tem que trabalhar como a carne opera ideologicamente na nossa cultura gastronômica. E o que a gente considera um prato cheio, né? Um prato de mistura, um prato que você sente fome porque não tem a carne, coisa assim. Então tem que falar disso. E no outro eixo, alguns, né? Em certo sentido, falando sobre a questão da crueldade, que a indústria, o agronegócio é parte do problema. Enquanto o veganismo vai além. Ele vai ver que não é só agronegócio. É uma lógica em que nós construímos a sociedade humana entendendo animais como objetos. Animais, então eu posso fazer o que eu quiser. Até mesmo me alimentar deles quando eu posso ter lentilha, eu posso ter vários tipos de feijão, eu posso ter uma soja que não uma soja da monocultura, que não é transgênica, que não é do agronegócio, que também pode fazer diferença na minha alimentação e que dispensa. E todas as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais, que nos demonstram como o sistema capitalista limitou o nosso leque alimentício. Como a gente come muito menos espécies vegetais que a gente poderia estar comendo. Então, acaba que quando o veganismo ele traz essa conversa, ele inclusive faz uma provocação muito boa para o ecossocialismo. Para a gente pensar nessa dialética entre o indivíduo e a estrutura, e a gente pensar também em todas as limitações que nos foram impostas por conta do modo capitalista de lidar com a agricultura vegetal e animal. Que é uma coisa muito interessante, porque a gente vai... Eu não vou cair num erro grotesco de falar de que isso veio de Marx, de forma a... Nunca vou falar isso, Marx não era vegano, mas eu acredito que quando a gente olha para certas provocações de Marx falando sobre o uso do solo, no Capital Volume 3 principalmente, mas é algo que está desde os manuscritos de Paris, de 1844. Eu penso muito sobre essa questão da fertilidade, sobre os nutrientes.
o nutriente que eu coloco no solo, o nutriente que eu tiro do solo. E se eu repenso o solo de uma outra forma, eu posso pensar como eu posso usá-lo de forma muito mais eficiente para me alimentar, de uma forma que eu dispense a exploração animal. E aí isso é uma construção. Quando a gente está falando, por exemplo, da questão dos testes em animais, a vacina agora para o coronavírus. A gente tem que pensar que animais estão fazendo parte desses testes. Então, a nossa tecnologia não está avançada o suficiente para conseguir repor esse costume do uso do animal nesse processo, mas absolutamente está avançada para a gente poder tirar o uso do animal na hora de fazer uma sombra, um rímel, a maquiagem que eu uso. Então, a maquiagem que eu uso, eu não tenho desculpa nenhuma para usar uma maquiagem que tenha crueldade animal nesse processo. A não ser que seja um caso em que eu não tenha condição material para acessar esse tipo de maquiagem, porque o mercado que domina o setor de maquiagem barata ainda é um que não somente explora animais, mas explora os animais humanos, seres humanos, e explora com muita força a gente mesmo, como consumidor, colocando parabenos, sulfatos e muita coisa horrorosa dentro ali, né, através da indústria química, que na verdade faz mal pra gente. Então é uma questão de construir as condições materiais. E aí eu acho que é onde o ecossocialismo tem tudo a acrescentar para o veganismo. E um veganismo que não seja anticapitalista não é um veganismo que eu quero construir. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria fazer duas breves perguntas. Uma delas é para mostrar, eu ia ler um trecho, mas como aqui é o espaço plural do diálogo contemporâneo, e eu já vi você comentando bastante na tese hoje, eu achei muito bacana. Eu estou com a era de T.S. Eliot, né? Que é um livro, o subtítulo dele é muito bonito, que é A Imaginação Moral do Século XX, do Russell Kirk, que é um autor, ele é conservador. E ele fala, enfim, ele vai citar outros autores aqui, ele cita também o Karl Popper, que tem aquela famosa frase que a tentativa de trazer o paraíso para a Terra pode levar a vida para um inferno, né? E a gente sabe que teve diversos marxistas, autores conservadores, nos anos 70, nos anos 60, por exemplo, Nelson Rodrigues, o Paulo Francis, e hoje a gente tem aí, sei lá, o Luiz Felipe Pondé, João Pereira Coutinho, o Olavo de Carvalho no seu mundo delirante. Eu queria saber se você lê algum autor mais conservador. O que você lê desses autores conservadores? Leio por ossos do ofício, né? Para poder, tanto no debate teórico, quanto para saber do que eu tô falando, para não falar bobeira. Então, Olavo eu já li bastante, através do site mesmo, nunca comprei o livro dele, mas já li bastante pelo site. Reconheço que boa parte das ideias do Olavo são puramente cópia de outros autores. Muitos autores dos Estados Unidos, inclusive, que a gente vê presente ali com muita força. Burke, no sentido, né, do pensamento conservador, mas eu li muito mais liberais. Até porque eu vim da economia, né? Então veio parte da minha própria formação. Claro. Então, eu li muito Locke, eu tive que ler Hayek, eu tive que ler Mises, eu tive que, na verdade, eu lembro a gente teve uma disciplina que foi sobre teoria do pensamento econômico, em que a gente leu muita gente, e teve quase umas 2 ou 3 semanas só falando do pensamento de Chicago, né? Então, Friedman entrando nesse balaio também. Eu acho que faz parte do processo. Eu compreendo que eu tenho, no meu ofício, no meu trabalho, certo tempo para me debruçar sobre esses autores. Eu não diria que uma pessoa que mal está tendo tempo para ler Marx tem que parar para ler esses caras. Então, o nosso objetivo na crítica é justamente fazer uma crítica tão superior que poupe a maioria das pessoas de ter que se dedicar a ler esses caras em primeiro lugar. Mas você vai ter que engajar, vai ter que formar uma opinião um pouco mais especializada sobre isso. Eu acredito que é necessário você ter que voltar a ele, sim, para você ter fundamento para sua crítica, para não falar bobeira e acabar perdendo a sua própria credibilidade no meio do caminho, né? Tá. Eu soube que em Nova York, na esquina da Rua 26 com a Broadway, todas as noites no inverno, há um homem que arranja abrigo noturno para os que ali não têm teto, fazendo pedido aos passantes. O mundo não vai mudar com isso, as relações entre os homens não vão melhorar, a era da exploração não vai durar menos, mas alguns homens têm um abrigo noturno. Por uma noite o vento é mantido longe deles, a neve que cairia sobre eles cai na calçada. Não ponha de lado o livro, você que me lê. Alguns homens têm um abrigo noturno, por uma noite o vento é mantido longe deles, a neve que cairia sobre eles cai na calçada, mas o mundo não vai mudar com isso. As relações entre os homens não vão melhorar,
a era da exploração não vai durar menos. Bertolt Brecht. Sabrina, reforma ou revolução? Revolução, certamente, mas com a compreensão de que no meio do caminho a gente passa por algumas reformas para poder garantir que as pessoas consigam se formar militantes também. Eu acredito que é muito difícil fazer revolução de barriga vazia, né? Então, há algumas concessões no meio do caminho, desde que a gente não se entregue a elas. Então, é Rosa Luxemburgo, na verdade, na nossa resposta. Tá certo. Sabrina, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Peço desculpas mais uma vez. Caiu a nossa rede aquela hora aqui, um problema com o celular. E você colaborou muito com o nosso projeto aqui do Educativo. Tudo isso que a gente conversou e mais um pouco, eu volto a dizer, vai estar lá no nosso canal do YouTube e na nossa e futuramente no nosso site. Sabrina, obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Foi uma delícia a conversa. Eu gostei muito dos trechos que você escolheu. Acho que eles foram frutíferos também para alimentar a discussão. É legal porque não estou tão acostumada a participar de lives dessa forma, então foi uma experiência agradável, assim, da novidade. Obrigado pelo elogio, pela gentileza e pela paciência. Sabrina, até a próxima. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado por terem acompanhado. Obrigado, gente. Boa noite.